Paz seja convosco. Hoje, na hora do Evangelho, nós vamos meditar sobre o corpo de Cristo. Vamos fazer a leitura aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu quero parar um pouquinho nesse ponto. Há diversidade de dons. Vamos guardar esta frase. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vamos guardar essa segunda frase. Há diversidade de ministérios. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos guardar essa terceira frase. Há diversidade de operações. O Espírito Santo, a operação de Deus, tudo isso é variado, é múltipla. Você não vai ter um dom espiritual igual ao outro, uma manifestação espiritual igual a outra, uma operação igual a outra. Nós temos o próprio exemplo do Senhor Jesus, que quando ele curava as pessoas de forma diferente. Ele não usava o mesmo método para curar todo tipo de enfermidade. Ele trocava de método. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outros, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito de Deus opera de forma diversa. Ele não opera de forma homogênea. Ele não opera de forma linear. Ele opera de forma diversa. Ele não guarda assim, olha, eu vou fazer a mesma coisa na vida de todo mundo. Então nós temos que tomar cuidado com aquelas pessoas que formam as suas seitas e querem que todo mundo seja igual a elas. Tem que copiar o jeito que o líder fala, o jeito que o líder ora, as palavras que ele usa, o método que ele usa de trabalho. Tudo isso são formas humanas que se dizem ser de Deus, mas não são. Porque o Espírito de Deus, ele opera na diversidade. Cada pessoa vai ter uma operação em particular. A forma de Deus trabalhar na minha vida não vai ser igual ele trabalha na sua vida e assim por diante. Agora, vamos para a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, a igreja de Cristo é comparada com um corpo. Num corpo existem vários membros, com funções diferentes. Temos que tomar cuidado com essa questão que as pessoas dizem, todo mundo foi chamado para isso, todo mundo foi chamado para aquilo. Não. As pessoas foram chamadas por Deus para cumprirem propósitos específicos, objetivos específicos. E eu não posso comparar aquilo que Deus faz na vida da pessoa A com a vida da pessoa B. Eu tenho que aceitar a diversidade da operação de Deus no corpo de Cristo. Porque uns foram chamados para determinada função, outros para outras funções.
E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, deixaria de existir corpo. Quando você se associa com pessoas que dizem que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, que todo mundo tem que ser igual, o que acontece? Você está fora do corpo. Porque num corpo não existe só mão, não existe só pé. É isso que nós temos que compreender. A palavra é muito clara, mas às vezes o entendimento das pessoas, as pessoas acabam sendo enganadas pelas seitas. Porque as seitas querem que todo mundo faça a mesma coisa. E se você não fizer o que a seita quer, eles tiram você. Eles falam, não, você não serve para ficar aqui, porque você é diferente. E na Igreja de Cristo não funciona dessa forma. Nós operamos e trabalhamos na diversidade. É na diversidade que o Espírito de Deus opera. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. Aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Veja que mesmo os membros menores do corpo humano, eles são importantes, porque sem eles, todo o corpo vai sofrer. Às vezes você pode olhar para alguém que faz parte da Igreja de Cristo e não dá nada por aquela pessoa, porque ela não tem o resultado que você imagina que ela deveria ter, porque ela não faz o que você acha que ela deveria fazer. Isso não significa que ela não seja importante. A importância do membro no corpo não está no resultado que ele dá. A importância do membro no corpo não está em que tipo de aparência ele tem, mas na função que ele executa. Nós temos que prestar atenção nisso. Se somos do corpo de Cristo, temos função. Se estamos obedecendo a função que Cristo nos deu, está tudo certo. Nós não temos que ser medidos pelo resultado das seitas, pela forma que as seitas querem que a Igreja de Cristo seja. Eles que sejam seita para lá. E nós sejamos do corpo de Cristo aqui. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A visão que o apóstolo nos mostra é que cada um tem a sua função. O importante é você fazer parte da Igreja de Cristo, é você fazer parte da obra de Deus, é você estar no reino de Deus. Tire o foco do resultado e fique focado na função. Que Deus abençoe a sua vida, e esta é a hora do Evangelho.